benefícios da geleia preparada a nível caseiro é o tema que nos une nesta tarde. Saudações a todos que já estão conosco a partir desses instantes. Meu nome é Lourenço Macasi e é sempre um prazer poder estar sentado nesta mesa e, claro, com gente especial para, a nível desta coisa denominada ciência, podermos mergulhar, viajarmos e aprendermos para que no final de tudo alguma coisa mude, não só para nós cá deste lado, mas também para vocês que nos acompanham a partir desses instantes. A Ângela Mondlane é a nossa convidada de hoje, a quem desde já a saúde, e peço também para que possa saudar a si, que já se encontra conectado a nós, antes mesmo de entrarmos a fundo daquilo que é o tema proposto para o dia de hoje. Ângela, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, daqui poder estar, assim que é, para podermos conversar acerca deste tema que é de extrema importância. Afinal, quem costuma ou tem o hábito de se deliciar pelas geleias, não é? Claro, alguma coisa vai mudar depois desta conversa. Peço para que olhe para a câmera, não é? Possa saudar aos queridos internautas que já se encontram conectados a nós, não é? Muito obrigada, Lourenço, pelo convite. Desde já, saudar a todos os telespectadores. E cá estamos nós para debruçar sobre o tema. E esperamos que todos saiam daqui com alguma coisa e que a partir de hoje, assim como outros debates, mude-se o comportamento, pois a alimentação ainda é um dilema cá no nosso país ou no mundo em geral. Muito obrigada, Lourenço. Nós é que agradecemos, não é? É sempre uma honra poder estar com gente que nem tu, não é? Para podermos conversar acerca de temas intimamente ligados àquilo que é a nossa, que é o nosso dia a dia, não é? As ciências alimentares é aquilo que nós vivemos, não é? Com ele. Portanto, caros internautas, vocês que já estão conectados a nós, queremos pedir imensamente para que vocês possam deixar ficar os vossos comentários, não é? Enquanto a gente faz a nossa transmissão. Digam-nos, se possível, de onde é que nos acompanham, para que a gente possa ter a dimensão de onde essa transmissão está a ser vista. Deixem ficar as vossas contribuições. Será um prazer poder ler, poder saber que vocês estão aí deste lado a nos acompanhar. Portanto, Angelina Mondlane, riscos e benefícios da geleia preparada a nível caseiro é o que nos une nessa tarde. O que são geleias? Muito bem. Primeiro, para falar de geleia, não tem como falar de geleia sem primeiro tocar na matéria-prima, que é o fruto. Geleia pode ser preparada através de alguns vegetais, assim como frutas. Geralmente, elas são preparadas através de frutas. Dizer que geleia é uma conserva doce feita através de frutas inteiras, assim como podem ser pedaços, água e açúcar. Muito bem. A Angelina Mondlane é estudante e finalista do curso de Ciências Alimentares na Universidade Pedagógica de Maputo, exatamente na Faculdade de Ciências Naturais e Matemática. Ela aceitou de coração aberto, de mãos abertas, o convite para poder estar conosco, de modo a conversarmos melhor em relação aos riscos e benefícios da geleia, aquelas que são exatamente preparadas sob o ponto de vista caseiro. Então, ela dizia na sua abordagem que geleias, não é? Geleias são conservas preparadas a nível, ou seja, a partir de frutas e muito mais. Olha, essa coisa de geleia é muito interessante.
E, queridos, se vocês nunca tiveram a ousadia, a oportunidade de poder provar, de poder preparar, fiquem conosco que até o finalzinho terão aprendido uma das melhores delícias existentes na área de culinária. Ainda sobre o tema que nos une aqui, Angelina Mondlane, como qualquer alimento, não é? Existem, ou seja, é necessário que se faça a coleta de alguns ingredientes, não é? Para que tenhamos o produto final. Neste caso, em particular das geleias, existe aquilo que são os ingredientes. Quais são, não é? Os ingredientes necessários para que exista a geleia. Ou seja, tenhamos como produto final a geleia. Muito bem, Lourenço. Os ingredientes necessários para a produção de uma geleia, temos a fruta, pode ser fruta ou vegetais, água e o açúcar. Em alguns casos, há frutas que lá não tem um componente chamado peptina. As frutas por si só produzem a peptina, mas já há certas frutas que não produzem a peptina. Então, por si só, as frutas que não produzem esse componente pode ser adicionado, assim como alguns ácidos. Obrigada. Muito bem. Talvez para sublinhar algumas coisas, cara Angelina, não se fala de geleia sem se falar de frutas e açúcar. Certo? Certo. Sabias tu, caro internauta, que não se pode falar de geleia sem se falar de frutas e açúcares? Olha, fique conosco até o finalzinho. Muita coisa poderás aprender aqui conosco. Eu, em particular, já tive a ousadia de provar a geleia. Na minha própria residência, nós consumimos a geleia. É uma coisa espetacular. E muitas informações acerca da geleia serão aqui. Aliás, já estão sendo partilhadas com a nossa convidada, Angelina Mondlane, ela que é estudante e finalista do curso de Ciências Alimentares na Universidade Pedagógica de Maputo. Angelina Mondlane, já arrolamos, ou seja, já dissemos aquilo que é a definição, já demos a definição, não é? Da geleia. Certo. Já falamos dos ingredientes. Como é que se prepara? Ou seja, quais são os métodos de preparar a geleia? Muito bem, Lourenço. De uma forma geral, primeiro faz-se a seleção, tem-se um fluxograma do processamento e parte da seleção da matéria-prima. Após a seleção, faz-se a higienização da própria matéria-prima, que neste caso são as frutas. Depois da higienização, faz-se os cortes, assim como pode ser a fruta inteira. Faz-se o cozimento das frutas. Após o cozimento, faz-se o envase. O envase deve ser ainda com a fruta quente. E depois do envase, faz-se a rotulagem. Após a rotulagem, faz-se o armazenamento. Mas há uma questão muito importante que não se deve ultrapassar durante esse procedimento, que é a esterilização dos potes. Esse fator é um fator muito crucial, pois é que determina a longa vida do alimento, ou a vida útil do alimento.
Obrigada. Muito bem. Queremos saudar a vocês que já se encontram conectados a nós. Está conosco a Liliana Mapulente, que ela que diz Lázaro Macaz, obrigado. Muito obrigado, Liliana, pela sua companhia. Ajude-nos a partilhar essa transmissão para que mais gente possa estar conosco e deixar ficar aquilo que são os seus aquilo que é o seu entendimento, não é, em relação ao tema de hoje. Está também o Cristiano Estoquiço, ela que diz a convidada, ele que diz assim que a convidada é super top. Muito obrigado, Cristiano Estoquiço, por estar conosco. Está também a acompanhar Lourenço Patrício. Muito obrigado a todos vocês. Pedimos imensamente para que possam partilhar esta transmissão para que mais gente possa se juntar a nós, mais gente possa comentar, mais gente possa aprender, para que no final do dia a gente possa ter alguma coisa de mudança. São temas de extrema importância e que nós acreditamos que no final alguma coisa realmente vai mudar, não só para nós que estamos cá deste lado, mas também para vocês que estão deste lado a nos acompanhar. Já definimos, já falamos daquilo que são os ingredientes, já apontamos os métodos de preparar a geleia. Vamos agora, não é, que é o ponto a seguir, Angelina Mondlane, falar daquilo que são os riscos, não é, de preparar a geleia sob o ponto de vista caseiro. Nós sabemos muito bem que nos dias de hoje os produtos podem ser preparados sob o ponto, a nível industrial, mas também a nível caseiro. O que nos une hoje, ou seja, o tema que nos traz aqui, é a questão de vermos os riscos e também os benefícios, não é, que a preparação, ou seja, que vem, não é, da preparação de geleia sob o ponto de vista caseiros. Ainda sobre o tema de hoje, não é, quais seriam os riscos de nós, de aqueles que estão nos acompanhando neste momento, prepararem, não é, a geleia a nível caseiro? O que há por detrás disso aí? Muito bem, Lourenço. Uma vez que a preparação ou uma certa produção, a produção de um certo produto exige certos cuidados, não podia ser uma exceção no preparo da geleia. Durante a produção de geleia, deve-se tomar certos cuidados, como a higiene do local onde se prepara o produto, assim como higienização do próprio produtor. Caso ou a falta desses cuidados pode trazer sim riscos à saúde do consumidor. Também a falta do conhecimento sobre as quantidades, bem como sim, pode proporcionar sim um risco à saúde dos consumidores, uma vez que lá entra, por exemplo, o açúcar. Há certos consumidores que não devem consumir alimentos com uma determinada quantidade de açúcar ou com excesso de açúcar. Pode sim causar danos à saúde desses consumidores. Obrigada. Muito interessante. Riscos associados ao preparo caseiro de geleias. Muito interessante isso. Angelina Mondlane é a nossa convidada de hoje. Ela é estudante finalista do curso de Ciências Alimentares na Universidade Pedagógica de Maputo. Está aqui a deixar ficar aquilo que é o seu entendimento em relação aos riscos e benefícios ligados ou existentes, não é, naquela geleia que é preparada a nível caseiro. Queremos mais uma vez agradecer a vocês que estão aí a nos acompanhar e pedir para que possam partilhar estas transmissões, não é? Partilhem essas transmissões para que mais gente possa se conectar a nós, mais gente possa acompanhar, não é, e deixar ficar aquilo que são as suas contribuições. Queremos de uma forma especial também informar a vocês que temos uma novidade. A novidade é esta: vocês podem a partir de hoje deixar ficar aquilo que são os temas que gostariam que passassem por aqui através do contacto mais 258, não é,
84413555. Deixem ficar aquilo que são as vossas propostas de temas para que nas próximas transmissões a gente possa estar aqui com alguém que melhor também entende destes temas, não é? Para deixarmos ficar aquilo que são os nossos entendimentos. Está a nos acompanhar James Júnior e diz: é um tema muito importante. Muito obrigado, James, pela sua participação. Está também o Samson, que diz: tema super interessante. Muito obrigado a todos vocês que estão a nos acompanhar. Querida, existem aditivos químicos que podem ser usados, não é, no preparo das geleias. Queria perceber, não é, de certeza que também os que estão a nos acompanhar neste momento têm a mesma dúvida, se os aditivos químicos podem também ser usados a nível caseiro para o caso em particular do preparo das geleias. Muito bem, Lourenço. Os aditivos químicos podem sim ser usados, mas não é aconselhável, pois eles existem disponíveis em certas lojas para a sua aquisição. Podem sim serem usados, mas não são aconselháveis. Ok, muito bem. Existe também um outro aspecto que não pode ser ignorado, não é? É um alimento que estamos a falar dele, que é a questão do valor nutricional, não é? Bom, nós consumimos alimentos por conta daquilo que são os seus valores nutricionais. Em caso da geleia, qual é o valor, talvez, ou o que é que se pode dizer em relação ao seu valor nutricional? Muito bem. Falando do valor nutricional de geleia, ela sim tem um valor nutricional, uma vez que é processada através de frutas essas que são ricas em minerais, fibras, vitaminas, assim como a maioria delas, ou uma delas, são antioxidantes. E essas frutas podem sim melhorar a saúde. Após o processamento, o produto obtido pode sim melhorar na saúde do consumidor, assim como pode beneficiar. Uau, muito bem. Estamos aqui com a Ângela Mundlane. Ângela Mundlane é nossa convidada especial de hoje. Ela que é estudante e finalista do curso de Ciências Alimentares na Universidade Pedagógica de Maputo, exatamente na Faculdade de Ciências Naturais e Matemática. Ângela Mundlane, o tema está a ser muito interessante. A nossa caixa de mensagens já está assim, ó, bem cheia de mensagens, não é? Dos nossos queridos internautas que estão a nos acompanhar, e queremos dizer muito obrigado a todos vocês que estão conosco. Acaba de chegar a Cauélia, a baronesa, diz boa tarde. Muito obrigado, Cauélia, por nos acompanhar. Pedimos imensamente para que possa partilhar essa transmissão, para que mais gente possa se juntar a nós e também possamos aprender. Afinal, o saber não ocupa lugar. Ângela Mundlane, falamos da questão dos aditivos químicos, não é? E também do valor nutricional que a geleia tem. Será que existem algumas precauções? Ou seja, será que todo mundo deve consumir ou pode consumir a geleia? Muito obrigada, Lourenço. Acredito que todo mundo sim pode consumir a geleia, pois existe variedades de tipos de geleias produzidas através de diferentes tipos de frutas, e há uma exceção, pois pode-se produzir a geleia só de produtos naturais, usando só água, açúcar e a própria fruta. Então, para quem não pode consumir aditivos químicos, pode sim se substituir os aditivos químicos usando só produtos naturais. Então, acredito que todo mundo sim pode consumir a geleia fazendo o uso de produtos naturais. Uau,
Não se fala de dieta sem se falar de frutas, frutas essas que são a matéria-prima, não é, da produção ou para a produção de geleias. Muito obrigado a todos vocês. Estamos com muita gente a nos acompanhar. Gostaríamos de pedir para que deixassem ficar aquilo que é o vosso entendimento também em relação ao tema de hoje. Deixem ficar aquilo que são as vossas dúvidas. Será um prazer poder ler os vossos comentários, tal como já começamos. Está aqui uma questão, logo a priori, não é? Do Lourenço Patrício. Ele pergunta se é possível usar mel além do açúcar. O que é que nós podemos responder ao nosso querido internauta Lourenço Patrício? Muito bem. Pode-se sim substituir o açúcar com mel. Por exemplo, há certos consumidores que não podem consumir produtos muito açucarados, e o mel é um produto natural que pode sim ser usado na substituição do açúcar, porque ela consegue baixar os níveis da glicose. Então, por exemplo, há consumidores que sofrem de diabetes, certas doenças que não podem consumir muito açúcar. Sim, pode-se substituir o açúcar pelo mel. Muito obrigado, Lourenço Patrício. Esta foi a resposta da sua questão. Lourenço Patrício é um dos nossos internautas de casa. Muito obrigado pela sua audiência. E estamos a conversar em torno dos riscos e benefícios, não é, da geleia assim que é preparada a nível caseiro. Definimos, muita coisa já foi dita aqui e muita coisa ainda será dita. Deixe ficar o seu comentário, deixe ficar a sua questão, partilhe esta live para que mais gente possa estar conosco a nos acompanhar. Estamos a conversar com Ângela Mondlane. Ângela Mondlane é estudante finalista do curso de Ciências Alimentares na Universidade Pedagógica de Maputo. Então, continuando, Ângela, a geleia que estamos a falar dela é aquela que é preparada a nível caseiro. É verdade que, quando a nossa introdução, não é, tocamos um bocadinho nos aspectos que tem a ver. Muito bem, Lourenço. Indo a forma como deve ser armazenado a geleia ou conservado, de preferência, deve-se usar potes de vidro e hermeticamente fechados para evitar o contato entre o ar e o produto que contém, e também para evitar a entrada de micro-organismos que podem proliferar-se e causar danos. Também a temperatura ideal, a temperatura e o ambiente de conservação deve estar em conta. Não se pode conservar a geleia em locais quentes ou num ambiente aberto. Deve ser sempre um local fechado e fresco. Uau, muito interessante. Acaba de chegar mais um internauta que chegou com uma energia muito boa. É o Given Zavala. Ele diz: boa tarde, programa lindo com um tema interessante. Muito obrigado, Given, por estar a nos acompanhar. Pedimos para que também possa partilhar, deixar aquilo que são as suas dúvidas. A nossa convidada estará aqui, aliás, está aqui para sanar todas as dúvidas dos nossos internautas. Muito obrigado a todos vocês. É sempre bom podermos saudar as pessoas que estão a nos acompanhar. Elas também merecem o nosso calor. Certo. Afinal, nós existimos, ou seja, existe esse ânimo, porque eles têm a paciência e o cuidado de estarem conosco sempre que estamos no ar, não é? Estamos a falar, para você que acaba de se juntar a nós, dos riscos e benefícios da geleia processada a nível caseiro. Estamos a conversar com a nossa querida convidada Ângela Mondlane. Ângela Mondlane é uma estudante finalista do curso de Ciências Alimentares na Universidade Pedagógica de Maputo. Ela aceitou o convite de mãos abertas, de coração alegre, para poder estar aqui conosco, não é? Deixar ficar aquilo que é o seu entendimento em relação aos riscos e benefícios da geleia que é preparada a nível caseiro. Ângela Mondlane,
É verdade que a geleia que estamos a falar dela hoje é aquela que é preparada 100% a nível caseiro. Mas o fato, ou seja, será que o fato dessa geleia ser preparada a nível caseiro impede, não é, de podermos ter variedades? Ou seja, existem alguma variedade dessas geleias que são processadas a nível caseiro? Muito bem, Lourenço. Indo ao tema do fundo, acredito que sim, existem certas variedades de geleias. Conforme eu dizia no início, que geleia é preparada através de frutas. Também pode ser geleias veganas, geleias mistas. Isto quer dizer que através de 2 ou 3 frutas pode-se sim preparar uma geleia, assim como através de alguns vegetais pode-se fazer geleias. Uau, muito obrigado mais uma vez mesmo por estar aqui a deixar ficar aquilo que é o seu entendimento. E em relação à saúde, existe alguma relação entre as geleias e a saúde? Falamos de frutas, falamos de açúcar, quando falávamos, por exemplo, dos ingredientes, também do modo de preparar. Será que... E também falamos, não é, daquilo que é o seu valor nutricional. Ainda sobre a saúde, o que mais se pode dizer? Muito bem. Conforme dizia, durante a produção ou preparo de geleia, usa-se o açúcar. O açúcar que é um componente que, quando mal usado ou excesso durante o preparo, o excesso do açúcar pode prejudicar sim a saúde do consumidor. Por exemplo, consumidores com deficiência ou com problemas de diabetes, o uso de certas geleias com excesso de açúcar pode sim prejudicar. Neste caso, deve-se usar, substituir-se o açúcar com outros produtos como mel e lixivitol. Uau! Estamos a falar de alternativas de açúcar e adoçantes quando o assunto é mesmo geleias a nível caseiro versus saúde. Muito obrigado a todos vocês que estão aí a nos acompanhar. James Jr. deixou ficar uma questão, Ângela, diz o seguinte: é possível fazer geleia com todas as frutas? Muito obrigada. É possível sim fazer geleia com todas as frutas, apesar de algumas frutas não possuírem a peptina. Peptina esta que é o componente essencial para a produção do gel, mas pode-se sim extrair a peptina das outras frutas, por exemplo, a laranja, o limão e maçã. Essas frutas são altamente ricas em peptinas, então pode-se sim produzir geleia usando todas as frutas, recorrendo esta alternativa. Muito bem, muito bem. James Jr., penso que a resposta foi bem clara e muito obrigado uma vez mais por ter deixado ficar aquilo que é a sua dúvida. Está a Joana da Graça Saveca, ela que diz boa tarde, muito obrigado. Temos também o James Jr. mais uma vez, diz agradeço por dar seu conhecimento, convidada. Muito obrigado, James Jr., muito obrigado a todos vocês que estão aí. Samson Mabot diz tema interessante, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Pedimos para que possam partilhar e, se possível, digam-nos de onde nos acompanham, para que a gente possa ter a dimensão de onde essa transmissão está sendo vista. Pedimos também para que possam partilhar, partilhem, porque o saber não ocupa lugar.
Mitos e verdades ligados ou existentes nas geleias preparadas a nível caseiro. Quais são os mitos? Nós sabemos que em qualquer alimento existe aquilo que são os seus mitos e as suas verdades. Quais são os mitos e verdades existentes naquelas geleias que são preparadas a nível caseiro? Muito bem, Lourenço. Há um mito que anda por aí que diz que a geleira caseira é sempre saudável em relação à geleira industrializada. Não, acredito que não constitui uma verdade, pois depende dos produtos usados para o processamento da geleia, seja ela industrial, assim como caseira. E também temos a componente do cuidado, não é? Nós sabemos que, infelizmente, as indústrias tendem a produzir algumas, não é? Para que a importância seja vista sob o ponto de vista do tirar, ou seja, dos outputs. Quando diferente de quando os produtos ou os alimentos são processados a nível caseiro, a nível caseiro assim que é, há aquele cuidado, há aquele critério, aliás, há aquele olhar criterioso da preparação dos alimentos. Portanto, são alguns mitos e algumas verdades, não é, que estão intimamente ligadas à produção de geleias a nível caseiro. Queridos, tal como todo e qualquer produto, especialmente os alimentos, existe aquilo que são as suas tendências, quando o assunto é olhar, não é, para a inovação da tecnologia. Ângela, o que é que se pode dizer, não é, olhando para o avanço da tecnologia versus produção, não é, das geleias a nível caseiro? Desculpa. Dizia, o que é que se pode dizer, não é, em relação ao avanço das tecnologias, não é, olhando para a produção das geleias a nível caseiro? Será que já existem máquinas que podem ser usadas a nível caseiro para preparar as geleias? Muito bem, Lourenço. Acredito que o avanço tecnológico faz se sentir, sim, na produção caseira de geleias, uma vez que devido ao conhecimento que tem se expandido, os produtores conseguem, como posso dizer, por exemplo, a prática de uso de geleia mista, que é o uso de duas ou mais componentes para a produção de só uma geleia. Acredito que antigamente essa prática não era tão conhecida assim. E a descoberta do uso de mel, de xilitol, acredito que sim, há um avanço tecnológico no que diz respeito à produção de geleias a nível caseiro. Uau, muito interessante. Afinal, a tecnologia está mesmo a evoluir em todos os sentidos e também se faz sentir naquilo que é a produção dos alimentos. Claro, do ponto de vista caseiro, nós já temos maquinaria, já temos instrumentos para auxiliar a produção dos nossos alimentos, mesmo a nível caseiro. E isso é interessante, ou não? Muito interessante. É interessante. Vamos lá. A segurança alimentar entra, não é? De forma direta nos alimentos que são produzidos ou são preparados a nível caseiro. Certo. Vamos lá tocar um bocadinho na questão componente qualidade, ou seja, controle de qualidade da geleia processada em casa. O que é que se pode dizer? Uma vez que durante o processamento das geleias pode haver risco de contaminação do próprio produto. Então, para poder se controlar ou para poder evitar o risco de contaminação, deve-se controlar aspectos higiene, conservação e a qualidade do próprio produto usado como matéria-prima para o fabrico ou a produção de geleia.
Muito bem. Queremos agradecer a todos vocês pela companhia, não é? É um tema interessante que nos uniu hoje nesta mesa, riscos e benefícios da geleia processada a nível caseiro. Estivemos com a Angelina Mondlane, ela que é estudante finalista do curso de Ciências Alimentares, e foi com muito prazer que a gente esteve aqui, claro, na vossa companhia. Queremos pedir para que continuem conosco, sigam a nossa página, deixem ficar os vossos comentários. É sempre um prazer poder ler e saber que afinal estiveram pessoas a nos acompanhar. Ângela Mondlane, estamos mesmo sem tempo. Últimas considerações. Agradecer pelo convite e agradecer aos telespectadores pela companhia, e que temas como esses sejam debatidos por mais vezes, não seja hoje, mas sim que sejam debatidos para o futuro. E obrigada. Obrigado nós, Ângela Mondlane, por ter aceito o convite de aqui poder estar, a fim de termos neste curto espaço de tempo essa troca de palavras. É ciência. Acreditamos nós que alguma coisa vai mudar, tanto deste lado assim como do outro lado. Muito obrigado. Meu nome é Lourenço Macase e é sempre um prazer, mais uma vez, estar aqui para podermos conversar e, claro, com alguém, ou seja, com pessoas que melhor do que nós entendem essas matérias. Muito obrigado, nos despedimos desta forma, com promessas de aqui estarmos na próxima ocasião para mais uma sentada, também ligado a um tema também de extrema importância. Muito obrigado, bom início de semana para vocês também.